nós estamos pregando, hoje faz um mês, que nós estamos pregando sobre os atributos de Deus. O que são atributos de Deus? São as características, é a essência de Deus, é quem Deus é. Mais importante do que as obras que Deus faz, assim que se abrir, olha para cá, é quem Deus é. Quando pensamos nos atributos de Deus, estamos pensando em quem Deus é. Por que é tão importante saber quem Deus é? Quando Moisés foi chamado por Deus para ir até o Egito e proclamar a libertação dos hebreus, Deus falou: você vai lá, e deu as orientações para Moisés. E Moisés chegou até Deus e fez uma pergunta. Qual foi a pergunta de Moisés a Deus? Senhor, quando eu chegar lá, eles vão perguntar quem me enviou. Qual é o nome do Deus que me enviou? Porque lá no Egito eles idolatravam vários deuses, supostos deuses. Aí eu preciso que o Senhor me fale qual é o seu nome. Moisés perguntando para Deus, para eu chegar e falar: foi o Deus tal que me enviou. Aí a resposta de Deus não podia ser mais bela e mais profunda. Deus falou assim: vai lá e diga que o eu sou enviou você. O eu sou. Deus não disse assim: vai lá e diga que o eu faço te enviou. Não, o eu sou. Que a essência de Deus é muito maior do que o poder que Ele tem. E estudar os atributos é estudar a essência de Deus, as características de Deus. Por que é tão importante estudar os atributos de Deus? Porque um povo que não conhece a Deus, o verdadeiro Deus, é um povo fraco, é um povo instável, é um povo que acredita em qualquer coisa. E estudar os atributos de Deus é até um choque para cada um de nós. Por exemplo, os 3 domingos passados nós falamos da soberania. Se você tem vindo acompanhado, você sabe. A soberania é um dos atributos. Deus é soberano. E a gente ouviu aqui realidades que nunca havíamos ouvido e realidades que nos impactaram. Fala a verdade, você não aprendeu bastante acerca desse atributo, Deus soberano? Sim ou não, gente? Que Ele não é um Papai Noel, que Ele não é o seu servo, que é Ele que manda, é Ele que domina, que Deus, Ele está sentado no trono. Tudo isso a gente aprendeu. E eu considero esses próximos 3 domingos, hoje e os próximos 2, os mais importantes da sua vida. Mas por quê, pastor? Porque nós vamos estudar. Presta atenção, gente, eu estou fazendo essa introdução para que fique muito claro na sua mente o porquê vamos pregar sobre isso. Nós vamos estudar, nesses 3 domingos, começando por hoje, a santidade, a justiça e o amor de Deus. São 3 atributos: santidade, justiça e o amor. Por que isso é tão importante? Porque enquanto você não entender a santidade de Deus, a justiça de Deus e o amor de Deus, você não vai entender a cruz, você não vai entender a obra de Jesus, você não vai entender o Evangelho. Porque o Evangelho, a vida e obra de Jesus só vai fazer sentido verdadeiro para você se você entender que Deus é santo, Deus é justo e Deus é amor. Então, a justiça e o amor nós vamos tratar nos próximos domingos. Hoje vamos falar da santidade. Repita a palavra. É desse tema, desse assunto que vamos tratar nessa manhã. Então, eu vou ler com você um texto, nós vamos orar e depois vamos voltar ao texto e entender o que o texto está dizendo. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Isaías 6, verso 1.
Podemos ler? Vamos então. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ou o Eterno, sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros. Quer dizer, um serafim clamando ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu, Isaías falando, então bradei eu: ai de mim, estou perdido, ou não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu tive muito receio de pregar essa mensagem. Afinal de contas, eu vou estar falando da santidade do Senhor. Isso não é pouca coisa, isso não é qualquer tema, isso é uma pregação sobre o Deus que é santo. E eu temo e tremo em pregar isso. Se eu pudesse, eu nem pregaria, porque isso é muito sério, Senhor. Eu estou com frio na barriga desde que comecei a preparar essa mensagem essa semana. E eu peço a Ti que use de misericórdia para comigo, e não permita que eu fale algo a Teu respeito que não seja verdadeiro, pois eu vou estar apresentando a essas pessoas o atributo de Deus, o atributo Teu. Não deixa eu falar o que não devo falar, Pai. Toca em meus lábios e me encha de temor, e que haja clareza, meu Pai, clareza na pregação, na explicação, e que haja clareza no entendimento. Abra o entendimento de todos, Pai, os que nos acompanham em casa também, em nome de Jesus, amém. Olhe para cá. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu confesso a você que não foi fácil, porque eu estou prestes a pregar para você sobre a santidade de Deus, e isto não é pouca coisa. Eu não estou aqui hoje para falar dos milagres de Deus, ainda que eles sejam importantes. Eu não estou aqui para falar dos livramentos de Deus, ainda que isso seja importante. Eu estou aqui para falar da santidade de Deus. E isso é muito sério. Você me ouviu orando a Deus agora dizendo que eu estou com frio na barriga. Por quê? Porque eu estou falando, ou vou falar, de um Deus que é muito santo, de um Deus que é completamente santo, de um Deus que é santo, santo e santo. Tanto é que eu preferi gastar mais tempo hoje nessa mensagem lendo versículos bíblicos do que falando por mim mesmo, porque aí o risco de eu falar algo que eu não deveria é menor. Então você vai me ver aqui citando muitos versículos, muitos. Nós vamos ler de novo esse texto, mas eu vou citar muitos versículos, e se você quiser anotar, seria bom que você anotasse.
Mas vamos por partes, vamos voltar ao texto, Isaías 6, de novo, vamos ler o verso 2, a visão que Isaías teve, verso 2, em torno dele, em torno do trono, posicionavam-se serafins. Olhe para cá, a visão que Isaías teve, começou assim, ele viu serafins, diante do trono de quem? De Deus. Os serafins é uma categoria de anjo, ou é a categoria de anjo que mais está perto de Deus. Imagina lá no céu, tem vários anjos, tem os arcanjos, tem os querubins, só que os que mais estão perto do trono de Deus são esses aqui, os serafins. Os mais próximos do trono de Deus são os serafins. Logo, eles têm, vamos supor assim, vamos dizer assim, as suas qualidades, as suas excelências, a sua beleza. Os serafins, ele tem ali a sua parte de beleza. Mas veja o que esses serafins fizeram. Vamos continuar. Cada um deles tinha quantas asas? 6 asas. Presta atenção, com 2 asas cobriam o que? O rosto. Olha para cá. Os serafins diante do trono de Deus tinham 6 asas. 2 asas eles usavam para fazer isso aqui, Cobriam o que? Por que eles cobriam o rosto? Porque eles não podiam olhar para Deus. Eles não podiam. A glória de Deus é tão grande, e não apenas a glória, mas a santidade de Deus é tão perfeita, que os serafins não conseguiam olhar diretamente para Deus. Imagina só, um dia bem ontem, vamos falar de ontem, bem quente, estava quente ontem, não estava? Ontem, sexta-feira, esses dias. Você tentou olhar para o sol? Olha a pergunta que eu fiz. Você tentou? Eu nem perguntei se você olhou, porque você não conseguiria olhar. Só de você tentar. Se você tentar, por exemplo, olhar muito tempo para a luz, para essa luz, suas vistas já dói, sua cabeça já dói, você já fica tonto. Quando você olha para o sol, e olha que nós estamos a uma distância gigantesca do sol. Quando a gente olha para o sol, a gente já não consegue olhar muito. É assim ou não é? Eu lembro quando eu soltava a pipa, eu sempre gostei muito, eu ficava lá e às vezes o sol estava tão forte que o pipa estava aqui, eu tinha que ficar me olhando de lado, que não dava. Agora você imagina, você está bem pertinho do sol, você derrete, você vira um nada, você se desfaz. Tamanho é o resplendor do sol. Agora você imagina o resplendor de Deus. Por isso que os serafins que estavam diante do trono não conseguiam olhar diretamente para ele. Eles tinham que fazer o quê? Cobrir o rosto. Porque a santidade é muita, o resplendor é muito, a glória é muita. Só que eles não cobriam só o rosto. Veja o que diz a seguir. E com 2 asas cobriam o quê? Os pés. Olhe para cá. Além de cobrir o rosto diante de Deus, eles cobriam os pés. Podemos nos lembrar aqui do que aconteceu com Moisés no Monte Sinai. Quando Deus o chamou para, por meio dele, estabelecer uma aliança com o povo, a chamada antiga aliança, Moisés estava indo, o Senhor chamou, eu vou. Só que presta atenção nisso. Por um determinado tempo, o Monte Sinai virou a morada de Deus. Por um curto período de tempo, o Monte Sinai virou, vamos dizer assim, a habitação de Deus. Deus se fez presente naquele monte. E Moisés falou, o Senhor chamou, eu vou. E estava indo. Deus olhou para Moisés e falou, Moisés, segura a emoção. Eu estou vendo que você está de sandália.
Você vai subir aqui, mas primeiro, tire a sandália dos pés. Por que você tem que tirar a sandália dos pés, Moisés? Vou te explicar. Porque o lugar que você vai pisar é santo. Como eu disse, não é, se você for no Monte Sinai hoje, ou qualquer monte, você pode ir de sapato, de tênis, de bota, o que você quiser. Mas naquele momento que Deus chamou Moisés, Moisés não podia. Por quê? Porque naquele momento, aquele lugar era a habitação de Deus, logo era um lugar santo. Era um lugar santo. Então os serafins diante de Deus cobriam os pés e cobriam o quê? O rosto. E as outras duas asas serviam para quê, pastor? Para voar, como nós lemos aí. Então primeiro falando da atitude dos serafins, mas vamos agora à declaração dos serafins. O que os serafins estavam conversando e falando? Verso 3. E aqui vai ser a parte que eu mais vou demorar na mensagem. E ao mesmo tempo, com o rosto coberto, com os pés cobertos, clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Olhe para cá. Os serafins não disseram assim: Santo é o Senhor. Lembre-se que eles estavam com os rostos cobertos, com os pés cobertos, e eles não disseram: Santo é o Senhor. Eles não disseram: Santo, Santo é o Senhor. Eles disseram: Santo, Santo, Santo é o... Quando você encontra na Bíblia a repetição da palavra, é porque está se querendo ou se buscando dar ênfase naquilo, fazer com que as pessoas prestem muita atenção naquilo. Por exemplo, dependendo do que Jesus ia falar, ele dizia assim, ó, em verdade, ele repetia. Então, na linguagem daquela época oriental, era muito comum isso. Queria reforçar uma ideia, então repetia a mesma palavra, ou usava palavras muito parecidas, para que todo mundo que estivesse ouvindo, prestasse atenção naquilo e entendesse: não, isso aqui que está sendo falado é muito importante. Então os serafins disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Gente, de todos os atributos de Deus, nenhum deles é apresentado a nós dessa maneira, sendo repetido. Por exemplo, nós pregamos que Deus é soberano, mas você não encontra na Bíblia soberano, 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 Senhor. Domingo que vem vamos falar do Deus que é justo, mas você não encontra justo, justo, justo é o Senhor. Você vai encontrar que Deus é amor, mas você não vai encontrar Deus, ou amor, amor, amor é Deus. Mas a santidade nos é apresentada dessa forma, para a gente entender a grandeza, a perfeição e a pureza da santidade de Deus. Eu vou me demorar um pouquinho aqui antes da gente avançar a leitura, porque agora eu vou citar versículos para você, e eu espero que você consiga entender um pouco dessa santidade como eu estou entendendo. Primeiro, quiser anotar, anota, tá? Abacuque 1,13, eu vou ler para você. Abacuque 1,13, não precisa abrir, apenas anote. A declaração de Abacuque é assim, ó: Tu és tão puro de olhos. Abacuque se referindo a Deus: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. A santidade de Deus é tão grande, a pureza dele é tão grande, os olhos dele é tão puro, que ele não consegue nem olhar para o que é mal. Ele não consegue nem olhar para aquilo que é ruim. Nós, por exemplo, não gostamos da maldade, mas conseguimos ainda olhar e contemplar. Na verdade, quando vemos uma maldade, é aí que os nossos olhos brilham e queremos ver. Qual notícia vem demais? A notícia má ou a notícia boa? A má, porque os olhos do ser humano são inclinados para ver o que é mal. Se você estiver aqui na Itapecerica, você está ali, tem um carro capotado, 2 cadáveres,
você vai ver uma multidão de pessoas paradas, vendo aquele mal, porque é da nossa natureza o desejo de ver o mal. Agora Deus é tão santo, tão puro, que Abacuque disse, ele não consegue nem olhar para o mal. Seguindo, 1 João 1,5, anote por favor. Ele diz: Deus é luz, e nele não existe a mínima sombra de trevas. Reforçando a ideia da santidade de Deus. Ele é luz e nele você não encontra nenhum resquíciozinho de trevas. Podemos pensar assim numa roupa branca. O branco nos faz pensar em pureza, né? Deus é tão puro, Deus é tão alvo, Deus é tão claro, que você não consegue ver nenhuma manchinha desse tamanhozinho assim de sujeira, nada. Por exemplo, alguns aqui estão usando roupa branca. Por mais limpa que esteja, se eu pegar uma lupa e começar a fuçar assim, eu vou achar alguma sujeira. Pega lá a roupa branca. Quem tem roupa branca em casa? Pode estar limpa, pode ter usado o Vanish, o que mais que usa lá? Você pode ter usado o melhor produto. Se você pegar e fuçar assim, você vai ver, tem uma sujeira aqui. Mas Deus é tão puro, tão santo, tão alvo, tão claro, que você não vê nenhum resquício de sujeira. Ainda reforçando a ideia, essa daqui para mim é a mais importante. Tiago 1,13, anote. Tiago 1,13. Tiago vai dizer assim, ó: Deus, vocês podem repetir comigo? Diga: Deus não pode ser tentado pelo mal. Sabe o que o Tiago está falando aqui? Ele estava falando de tentação. O contexto da mensagem era tentação, que o homem é tentado. Aí ele vira e fala assim: Deus, ele não tenta ninguém, e ele não pode ser tentado pelo mal. Nós somos tentados. Fala a verdade, gente. Fala a verdade. Não tem coisas erradas que nos atraem? Que a gente olha e a gente tem vontade de fazer? Não estou falando de coisas certas, não. Estou falando de coisas erradas. É quando um pecado está diante de nós e nós nos sentimos, olha a expressão que o pastor vai usar, nós nos sentimos atraídos àquilo. A gente diz não, a gente rejeita, mas a gente tem vontade. Deus é tão santo que o mal não consegue tentar Deus. Tipo assim, nenhum tipo de pecado atrai a Deus. Tipo, Deus não se sente atraído. Deus não se sente. A gente pode ver isso na figura de Jesus. Você quer entender mais sobre Deus? Leia os evangelhos, porque Jesus é Deus. Veja como Jesus se comportou neste mundo. Jesus foi tentado, Satanás se apresentou. Mas você viu por acaso alguma dificuldade da parte de Jesus em resistir à tentação? O diabo veio e falou assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Jesus ficou brigando com ele mesmo assim: eu quero tanto pão, eu acho que eu vou transformar. Não, melhor não. Você vê isso na Bíblia? Jesus olha para Satanás e fala assim: nem só de pão viverá o homem, você não sabe de nada, vai embora. Na maior naturalidade, porque a gente chama de tentação de Jesus porque o mal se apresentou a ele para oferecer algo errado, mas Jesus, ele não se interessou. Vocês estão entendendo a grandeza da santidade de Deus? Então faz assim, sobe aqui em cima, eu vou te dar tudo isso, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Jesus falou: eu vou me prostrar diante de você, Satanás. O único que eu vou me prostrar é diante de Deus, sai fora. Sabe, Jesus não ficou naquela briga com ele mesmo: acho que eu quero. Não, porque Deus é tão santo, gente, que o mal não consegue tentar a Deus. Aqui nós estamos entendendo o porquê que os anjos, os serafins bradaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Veja lá o caso do início.
Deus criou o homem, colocou o homem ali para cuidar do jardim e criou Eva para ser sua auxiliadora. E deu uma ordem. Deus deu uma ordem: vocês podem comer de todas as árvores, exceto daquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer, você vai morrer. Deus deu uma ordem direta. Quantas vezes, responde para mim, quantas vezes Adão e Eva precisaram desobedecer aquela ordem para Deus os expulsar do paraíso? Quantas vezes eles precisaram desobedecer? Uma. Porque naquele momento eles violaram a santidade de Deus. E Deus é tão santo, tão puro, tão perfeito, que não pode ver uma coisa dessa. Que não pode. Só que não podemos esquecer que o nome de Deus também é santo. Você sabia que os judeus, eles evitam falar o nome Deus no sentido de Yahvé, que é o nome original de Deus. A gente chama de Yahvé ou Javé, mas é um nome impronunciável. É tão santo que ninguém consegue pronunciar com clareza o nome de Deus. E os judeus procuram evitar se dirigir a Deus ou usar a palavra Deus como Yahvé. Eles procuram usar como Adonai, que é um termo mais... Por quê? Porque eles têm esse entendimento que o nome de Deus é o quê? Santo. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus, deixa eu mostrar uma coisa para você. Você não vai encontrar muito a palavra Deus no Evangelho de Mateus. Quando vai falar do reino de Deus, geralmente Mateus se expressa da seguinte forma: reino dos céus. Reino dos céus. Por quê? Porque ele tem uma certa preocupação de usar. Mateus era judeu, uma certa preocupação em usar o nome Deus. Salmo 111, perdão, anote aí. Salmo 111, 9 diz assim, ó: o seu nome é santo e inspira temor. Então não só Deus é santo, mas o seu nome também é santo. Êxodo 20, versículo 7, anote também. Você vai encontrar o terceiro mandamento. E o terceiro mandamento é assim, ó: não tomarás o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar o seu nome em vão. O nome de Deus é tão santo que um dos mandamentos é: não brinque com o nome dele, não tome o nome dele em vão, porque o nome dele é santo. Eu não sei como é que você está se sentindo ouvindo tudo isso, mas enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu estou pregando, eu me sinto mal. Mal, pastor, mal. Por que o senhor se sente mal? Você vai entender. Porque a gente está começando a entender quem é o Deus que a gente ora. Quem ora aqui? Você está vendo aqui Deus, você ora? Um Deus que é santo e santo. Por que o senhor está com frio na barriga? Você está entendendo de quem eu estou pregando aqui nessa manhã? De um Deus que é santo, santo e santo. E uma observação: tomar o nome de Deus em vão não é só falar o nome de Deus de uma forma assim, trivial, banal. Mas tomar o nome de Deus em vão também é o seguinte: eu afirmar que sou de Deus e demonstrar um comportamento que envergonha o nome de Deus, que é a realidade que nós vivemos hoje. Quantas milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo se dizem de Deus e levantam a bandeira: eu sou de Deus, mas se comportam de uma maneira a envergonhar o nome de Deus. Quando Jesus ensina a orar no Pai Nosso: santificado seja o teu, ele estava ensinando o seguinte: se comporte de tal maneira
que o nome de Deus seja respeitado, porque o nome de Deus é santo. É santo e é santo. E antes da gente voltar à leitura, eu fiz algumas observações. Uma observação: não podemos brincar com Deus e com o seu nome. É muito comum, e eu confesso a você que eu já cometi esse erro. É muito comum, lembrando que não é porque é comum que é certo. Nem tudo que é comum é o quê? Mas é comum as pessoas fazerem piadas com o nome de Deus, ou rirem de piadas que têm o nome de Deus. Hoje em dia tem o chamado stand-up gospel. Stand-up é aquele show que as pessoas vão se apresentar para fazer piada e tem uma plateia, e aí tem piada de tudo que é tipo. Hoje tem o tal de stand-up gospel, que as pessoas pegam coisas da Bíblia e pegam o nome de Deus e transformam em piada. Quem já viu? Na internet está cheio. E o que eu vou falar aqui não é lhe criticando, mas é para que haja em nós de fato o temor do Senhor. Nós não podemos fazer piada e tampouco rir de piadas que tem como base o nome de Deus ou a sua palavra, porque Ele é santo. Santo e santo. Não só piadas, nós temos canções. Certa vez a Xuxa fez uma, que eu já citei aqui, que dizia bem assim, ó: tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. E as músicas da Xuxa é uma música dirigida a que tipo de pessoas? Que idade? Vovó? Geralmente é para quem ouvir? Criança. Está entendendo a gravidade disso? A criança pequenininha, desde cedo ouvindo o cara lá de cima, como se Deus fosse um cara, um mano, um brother. Então aí já tem um erro muito grave. Tudo que eu quiser, como se a gente que mandasse, o cara lá de cima. Quer dizer, desrespeitando a santidade de Deus. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você, é até um pouco polêmica, tá? Mas é a minha opinião. Estou deixando claro que é a minha opinião, tá bom? Posso dar a minha opinião? Está gravando, minha opinião. Nós estamos numa época onde é muito comum nas canções, nas pregações e no meio de muitos crentes modernos, os mais antigos não têm isso, os mais modernos, se dirigir a Deus como você. Por favor, não estou criticando, até porque o você vem do vós me ser, que é uma expressão respeitosa. O você equivale ao tu, que é uma expressão respeitosa. Mas nós devemos, no mínimo, tomar cuidado, ou refletir um pouquinho antes de nos dirigirmos a Deus dessa maneira. Por que eu digo isso? Eu aprendi que eu tenho que chamar o meu pai de Senhor. Por isso que vai de cada um, vai de criação. Por isso que é a minha opinião, não estou falando que é certo ou errado, é a minha opinião. Mas devemos pensar um pouquinho. Se eu chamo meu pai, João Batista, de Senhor, se eu chamo a minha mãe, Lúcia Maria, de senhora, se eu chamo a minha avó de senhora, se eu chamo uma pessoa mais velha de senhor, de senhora, para mim faz todo sentido me dirigir a Deus como Senhor, para mim. Isso é uma coisa minha. Tá bom? Então estou deixando aí que é uma coisa minha, mas cada um fique à vontade. Mas pelo menos considere e pense um pouquinho no que estamos falando. O sentido dessa orientação é fazer você entender que estamos diante de um Deus que é santo, santo e santo. Uma outra observação de música, né? Teve uma que foi cantada há muitos anos atrás, era um reggae, eu acho que era um reggae, que dizia: quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Se alguém aqui já ouviu essa canção tão antiga, quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Parece uma música inofensiva, mas é perigoso. Por quê? Porque você está colocando Deus, tirando Deus da sua santidade, não tirando, mas pensando que Deus está namorando.
isso acontece muito em músicas gospels. Toma cuidado, pessoal. Eu vou falar uma outra coisa aqui. Eu quase não ouço música gospel. Não, pastor, não. Mas o senhor é pastor, o senhor é crente, sim. Mas eu evito muitas músicas gospel. Eu seleciono muito bem as músicas que eu vou cantar no culto e que eu vou ouvir. Por quê? Porque a maioria das músicas hoje em dia são feitas para vender, não para exaltar a Deus. Para vender. Pegando o nome de Deus, a santidade de Deus, transformando num comércio. Presta atenção nas letras das músicas, elas são feitas para vender, não para exaltar a Deus. Os hinos que são muitos poucos. Você perguntar, pastor, o senhor está vendo as músicas novas? Então, gente, sinceramente eu não sei. Uma ou outra que eu vejo e falo, poxa, essa letra mostra como Deus é bom, como Deus é grande, sabe como Deus é santo, mas a maioria é feita para vender. E um hino, ele não é igual uma música que você pode. Um hino, ele é um louvor e uma adoração a quem? Então, às vezes, eu prefiro ouvir uma música sertaneja. Pastor, que é isso? Eu gosto, qual o problema? Quem vai tirar a pedra em mim aqui? Às vezes eu prefiro ouvir uma música, sabe, secular, como música, como lazer, como distração, do que um hino. A não ser que aquele hino de fato exalte a Deus e tenha sentido espiritual. Porque o nome de Deus virou banal. O nome de Deus virou uma coisa para botar numa camiseta e vender, para botar num chaveirinho e vender. E a gente está falando de um Deus que é santo. Nós não poderíamos nem pronunciar esse nome. Pronunciamos pela misericórdia, mas não somos dignos nem disso. Certo? Vamos agora voltar ao texto. O verso 4. Então a gente leu que eles estavam exaltando santo, santo e santo. Aí veja o verso 4, o que aconteceu. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Olhe para cá. Os batentes da porta. Quando os anjos começaram a declarar santo, os batentes da porta ouviu e falou santo, santo, santo. Começou a tremer. E olha que a gente está falando de objetos ou elementos inanimados. Isso aqui não tem vida. Ele sabe que ele está sentindo dor? Isso aqui não tem vida. Mas perante a santidade de Deus, até os elementos inanimados tremem. Se você ler não agora, mas anotar o Salmo 114 inteiro, mas o verso 7 especialmente, você vai ver a seguinte declaração. Deixa eu ler para você. Estremece, ó terra, diante do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Então até a terra treme diante da santidade de quem? De Deus. Tiago 2,19 vai dizer assim: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Pessoal, Satanás não brinca com Deus, porque ele entende, ainda mais que um dia ele esteve lá, ele entende a santidade que há no Senhor. Deixa eu beber uma água aqui e fazer uma pergunta para você. É esse Deus que está sendo pregado por aí? É esse Deus que está sendo louvado por aí? É esse Deus que as pessoas têm buscado por aí? Mas esse é o Deus da Bíblia. E é com muito temor e frio na barriga que eu estou falando desse Deus. Porque esse Deus é tão santo, tão poderoso, que com o hálito dele ele derrete a terra. Sabe quando você faz aquele confere assim, ó? Não faz isso não, gente. É bom fazer de vez em quando assim, ó. Deixa eu ver. Sabe aquele... Você solta o alho. Se Deus fizer isso aqui, ó, derrete a terra.
tamanha a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade. Agora vamos ver a reação de Isaías diante dessa santidade. Verso 5. Verso 5. Então bradei eu, gritei eu: ai de mim! Estou perdido, ou não tenho salvação, ou estou desintegrando. Por que ele fez essa declaração? Porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo impuro de lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos... Olha para cá, se o batente tremeu diante da santidade de Deus, você viu o que aconteceu com Isaías? Você quer uma visão que ele estava tendo. Você viu o que aconteceu com ele? Ele gritou: ai de mim! Você sabe que Isaías, ele foi chamado a ser profeta. Isaías foi um profeta. Sim ou não? Sim. E o profeta, ele, como eu posso usar aqui a palavra, meu Deus, me ajuda. Ele proclamava os decretos de Deus, os oráculos de Deus. O profeta fazia isso. E quando o profeta ia falar, ele usava basicamente duas formas: uma palavra positiva e uma palavra negativa. A palavra positiva era assim, ó: bem-aventurado é você. Tipo assim, o que você está fazendo está agradando a Deus. Você é um bem-aventurado, Deus te escolheu. Só que nem sempre ele usava bem-aventurado. Às vezes ele usava assim, ó: ai de ti. Ai de ti, tipo assim, você está perdido. E Isaías proclamou a seu próprio respeito: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem impuro, pecador, e eu estou diante de um Deus que é santo, santo, santo. Você viu como ele se sentiu diante de Deus? Eu anotei aqui e eu quero ler, preste atenção, olhe para cá. Isaías era considerado um homem justo. Se você conversasse com qualquer pessoa assim: ó, como é que é Isaías? Iam falar assim: homem de Deus. Como é que é Isaías? Homem justo. Como é que é Isaías? Homem bom. Como é que é Isaías? Homem de caráter. Como é que é Isaías? Um homem fiel ao Senhor. Era a imagem que os outros tinham dele e a imagem que ele teve a seu próprio respeito. Mas quando ele entendeu a santidade de Deus, ele viu quem realmente ele era. Quem passou? Um pecador, um impuro de lábios. Sabe com quem mais acontecia isso? Com quem mais a gente encontra na Bíblia algo parecido? Com Paulo. Paulo, ele se considerava um homem justo. Aqui eu estou falando o Paulo antes de Atos 9, o Paulo fariseu, o Paulo perseguidor dos cristãos, o Paulo formado na escola de Gamaliel, o Paulo zeloso pela lei. Sabe como que Paulo se enxergava antes de Atos 9? Um bom homem. Gente, vocês têm que ouvir isso aqui. Um bom homem, um homem justo, um homem honesto, um homem fiel, um homem zeloso, um homem merecedor da atenção de Deus. Um homem que se orgulhava de matar os cristãos porque ele falava: eu estou fazendo isso para o meu Deus. Mas quando, ouve isso, Dona Maria, quando Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, em Atos 9, o conceito de Paulo ao próprio respeito mudou completamente. E tem duas declarações que Paulo disse depois que ele entendeu a santidade de Deus. A primeira delas, vou citar, se você quiser anota, Romanos 7, 24. Gente do céu, Paulo disse assim, ó: miserável homem que sou. E ele vai completar: quem me livrará do corpo dessa morte? Antes de Paulo entender a santidade de Deus, ele andava de peito estufado e se achava uma boa pessoa. Quando ele entendeu a santidade de Deus, ele disse: eu sou miserável. E se não fosse Jesus, eu estaria perdido. E
Tem uma outra declaração que ele fala. Pessoal, estou falando demais? Eu estou tentando ficar aqui na Bíblia, para mim não falar nada além do que de fato é verdade. Se você ler em 1 Timóteo 1,15, isso daqui é uma das mais belas declarações sobre esse tema. Paulo vai dizer assim, ó: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então Paulo tinha ciência de que Jesus veio para quê? Salvar os dos quais eu sou o pior. Isso que Paulo está falando aqui? De todos os pecadores que vivem neste mundo, eu sou o pior. Por que Paulo disse isso? Porque ele estava usando de falsa modéstia? Ele estava querendo que os outros olhassem e falassem assim: nossa, como Paulo é humilde. Porque tem gente que faz isso. Ah, não sou nada não, sou ninguém não. Ela está querendo só passar uma falsa modéstia. Sabe por que Paulo falou isso? Porque ele entendeu a santidade de Deus. E quem entende a santidade de Deus entende quem é a si mesmo. Isaías, quando entendeu diante de quem ele estava, ele falou: eu estou perdido, eu sou um miserável pecador impuro de lábios. Gente, isso acontece com todos que entendem quem é Deus. Se você está aqui me assistindo, seja em casa, seja aqui no presencial, e você se acha bom, olha para mim, você se acha bom, você se acha justo, você se orgulha dos seus predicados morais, quer dizer, você é uma pessoa trabalhadora, honesta, esforçada, dedicada, e você se acha bom, tem uma notícia para te dar. Não fique chateado comigo, mas você ainda não entendeu quem é Deus. Porque o dia que você entender quem é Deus, você vai olhar para si mesmo como de fato você é: um homem impuro, uma mulher impura, um miserável pecador, uma miserável pecadora. Quanto mais perto de Deus você está, mais você entende a ruindade que é em você. Porque Deus é luz. Pessoal, vamos voltar ao exemplo da blusa branca. Se você pegar uma blusa branca com tudo apagado assim, está escuro, você vai conseguir ver direito as sujeiras? Não dá para ver muito porque está escuro. Mas se você pegar essa blusa branca e ligar uma lanterna na frente dela assim, ó, você vai ver coisas que você vai ficar assustado. Deus é luz. Quando você está perto da luz, você consegue ver o pior que há em você. E eu estou falando de você, você está entendendo que eu estou me incluindo, né? Estou me incluindo. Portanto, eu quero, antes da gente ir lá em 1 Pedro, já deixa aberto lá, você já tinha pedido para você abrir, mas deixa lá, já abre lá. Eu quero concluir essa mensagem. A primeira conclusão eu já falei um pouquinho agora mesmo, que é a prova de que eu conheço a Deus e que eu estou perto de Deus é que eu me vejo como um miserável, impuro pecador. Certo? Então aquela pessoa que arrota a santidade e bate no peito: gente, desculpa pessoal, mas eu já fui assim. Mas quando eu entendi quem é Deus, hoje eu sinto nojo disso. Do que, pastor? Daquela pessoa que fala assim: eu sou fiel à minha esposa, você não tem o que falar do meu caráter, pode não gostar de mim, mas nunca vai poder dizer que eu estou fazendo coisa errada. Sabe, a pessoa fala isso com um tom assim de tipo: porque eu sou trabalhador, eu sou honesto. Lembra do fariseu lá? Eu jejuo tantas vezes por semana, eu nunca me afastei de Deus, fulano não quer nada com Deus, eu tenho nojo disso. Hoje eu tenho, porque a pessoa ainda não entendeu quem é Deus, então ela se acha alguma coisa. Se
Você lê a história dos homens de Deus que pisaram nessa terra, os pregadores que influenciaram o mundo com as suas mensagens, você vai ver a visão que eles tinham de si mesmo. Um deles disse assim: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo que você vê de mal sou eu. Eu sou mal. Se liberte do pensamento que você é bom. Você pode ser bom diante dos homens, mas diante de Deus, desse Deus aqui, que é santo, meu Pai amado, não se orgulhe. Até porque se você, eu vou falar, se você não é um assassino, é pela graça de Deus. Que isso, pastor? A gente olha para essas pessoas que são presas, a gente olha para um Hitler da vida, responsável lá pelo Holocausto, que matou milhões de pessoas, milhões de judeus. A gente olha e fala assim: esse homem é um monstro. E eu tenho a dizer a você, que se não fosse a graça de Deus, Hitler seria um mocinho perto da gente. A gente não presta não, pessoal. Ai, pastor, está doendo. Ai, pastor, está pesado. Não, é porque é a realidade da Bíblia, que muitos ainda não ouviram e que precisam ouvir. Abra mão da sua justiça. Quando chegar no domingo, que eu vou falar do amor de Deus, dia 3, tudo que eu estou falando aqui vai fechar de uma forma que você vai falar: agora eu entendi a cruz, agora eu entendi o Evangelho, agora eu entendi a Cristo. Mas a princípio, saiba disso: Ele é santo, santo e santo. A segunda, antes da gente ir ao texto e concluir, segunda observação da conclusão: devemos ter temor ao nos aproximarmos dele. Eu falava isso com a minha esposa ontem. Deus é Senhor e Deus é Pai, certo? Ele é Senhor e é. Então, quando você for se aproximar dele, você tem que ter em mente: Ele é Senhor, eu devo respeito. Eu devo respeito e temor para com Ele, porque eu não estou falando com o meu amigo, por mais que ele seja amigo, eu vou chegar lá, mas eu estou falando com Deus que é santo. Então a forma que eu me dirigir a Ele tem que ser temperada, envolvida por temor. Mas quando eu estiver diante dele, eu posso conversar com ele como se eu estivesse conversando com um amigo, no sentido de desabafar e não ter medo. Porque Deus é tão perfeito que, apesar de ser Senhor, Ele é Pai. Então você tem liberdade para você chegar a Ele por meio de Jesus. Mas saiba que Ele é Senhor. E o terceiro ponto, que é o que eu vou ler com vocês, a conclusão de tudo. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1. Você que está em casa, acompanhe comigo, que é a conclusão de tudo. Aplicação prática. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Pode ser que mude um pouquinho as versões, mas no final mesmo. 1 Pedro 1,15. Porém, considerando a santidade daquele que vos chamou, o convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Olhe para cá. Você entendeu isso aqui? É explicativo, eu preciso explicar isso aqui. Pedro falou: considerando que Ele é santo, santo e santo, nós que o servimos devemos, em nossas atitudes, andar em santidade. Então, eu fui salvo pela graça, e tudo vai fazer sentido no último domingo dessa série. Mas agora que eu fui salvo, o meu dever é ser santo, andar em santidade. Cristão que não anda em santidade não é cristão. Crente que não é santo não é crente. E aqui não estou usando a palavra perfeição. A Bíblia não usa a palavra perfeição, tá? Ela usa a palavra santidade, porque perfeição não existe, só no próprio Deus.
Mas santidade quer dizer, se esse caminho é o caminho do pecado, por qual caminho eu vou? Por esse? Vou por esse. Se eu estou nessa calçada, o pecado está vindo, eu fico nela, eu atravesso a rua. Quer dizer, viver em santidade é viver longe do pecado. E aí quando você estiver longe do pecado, você se orgulha disso. Amém? Você se orgulha? Você vai se lembrar, eu sou um miserável pecador. E se eu estou conseguindo andar em santidade, é pela graça e misericórdia de Deus. Vamos ficar em pé.